O pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, alugou um templo em Guarulhos e não pagou o aluguel. Culpa da pandemia, diz o pastor. Agora a justiça autorizou o arrombamento do templo. E tá ali o exame para quem quiser. Vamos lá, por partes. Então, outubro de 2021, Guarulhos, que é região metropolitana ali de São Paulo, o pastor Valdemiro Santiago alugou aí esse templo. Daí o que aconteceu foi que não pagou as contas e justiça manda despejar o templo de Valdemiro Santiago e autoriza arrombamento. Por causa de uma dívida aí, que tamanho de dívida? Daí a gente vai aqui. O imóvel foi alugado pela igreja por um valor mensal de R$ 55 mil. A Igreja Mundial, no entanto, não fez todos os pagamentos acordados com a TRV Administração e Participação Proprietária do imóvel. A dívida calculada hoje é cerca de R$ 157 mil. Considerando que o aluguel era de 55 mil, não é tanto tempo sem pagar. Mas, enfim. O pastor Valdemiro respondeu a isso aí, basicamente dizendo que, olha, é culpa da pandemia. Vamos ver lá. A Mundial, né, a Igreja Mundial, se defendeu no processo argumentando um excesso na cobrança, né, já que a empresa não teria contabilizado todos os pagamentos efetuados, e disse à justiça passar por dificuldades financeiras, principalmente em razão do longo período da pandemia. Ela afirmou que é uma instituição religiosa, sem fins lucrativos e depende da ajuda dos fiéis para se manter. Ok, eu acho bastante interessante colocar a culpa na pandemia, porque daí a gente tem aqui o pretexto para pensar em o que o pastor Valdemiro Santiago estava fazendo durante a pandemia. Vamos ver o que ele estava fazendo durante a pandemia? Semente, ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito você toma bênção. Mas isso é enganar? Não, você que está enganado. Você viu na última reunião de bispos e pastores, um laudo médico, gente curada de coronavírus, ele está no estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. E Deus operou e fez maravilha. E tá ali o exame para quem quiser. O propósito que eu vou fazer é de R$ 1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$ 1.000. E outros vão fazer de R$ 500. E finalmente outros vão fazer de 200 e até R$ 100. Então, era isso que o pastor Valdemiro Santiago estava fazendo durante a pandemia. Ele estava vendendo feijões milagrosos que poderiam curar pessoas de Covid, pessoas que estavam em estado terminal, por até R$ 1.000 o feijãozinho. E é impossível você não prestar atenção naquela parte, né? É enganar? Mas isso é enganar? E a trilha sonora, assim, a trilha sonora, né? Tipo, é quase Avengers, assim, chegando e Pois é. salvando o mundo, assim, maravilhoso. Muito bom. Mas, enfim, essa história que eu tô trazendo, ela tem essa parte, vamos chamar de curiosa, dizendo assim, de a justiça autorizar até o arrombamento de uma igreja, que é uma coisa que, inclusive, eu não consigo deixar de pensar que pode dar munição pro pessoal do PT vai fechar igrejas e tal. Mas tem a parte amarga, né, dele puxar o histórico da pandemia, de trazer essa história da pandemia como justificativa, tendo um histórico desses, né? Aí, Ana, eu vou pedir para você que, como comunicadora de ciência, que chegou a ter aí um papel na divulgação científica durante a pandemia, com o especial Covid e tal, vou pedir para você perguntar para você se você viu muita coisa absurda, como essa história do feijão, e o que você, como uma especialista em divulgação científica, pode contar para a gente sobre isso. Olha, Sofia, a gente viu. Bom, assim, tinha épocas que era
Porque esse tipo de coisa acontece quase que por ondas, assim, sabe? Que nem a Covid tinha dias que era coisa de 60, 70 mensagens no meu WhatsApp pessoal, assim. Eu não sei nem de onde é que acharam o meu número, sabe? Com perguntas, mais né, o pessoal na Érica, enfim, nas mensagens do blogs, e-mail, com as coisas mais absurdas, assim, dizendo assim, eu sei que tu vai dizer que não, mas será mesmo que o limão não cura, sabe? Será mesmo Limão. que... limão, sim, o limão azedo, o pH, a coisa do pH lá. Ai, Enfim, e aí... Bom, um dia desses, não faz nem um mês, eu atendi um jornalista para falar de ivermectina de novo, assim. Pô, 2023, sabe? E a gente está falando de ivermectina ainda. Então, bom, soluções das mais absurdas, né? Bom, a gente teve um presidente de uma república, né, falando de MMS, né? Então, assim, né? eu não consigo deixar de lembrar daquela história da solda, né? Era vapor de solda que eles falavam. Sim, e aí, assim, a pessoa, quando chega essas coisas, tu diz assim, não pode ser, sabe? O que os caras estão falando em tomar água sanitária, assim, sabe? Pra... Porque tu olha e diz assim, não, isso tá errado, sabe? Isso não tem... Mas aí não, aí tu vai ver e tem mesmo, assim, né, notícia, tem né, o ex-presidente lá dos Estados Unidos falando da MMS, que é água sanitária, no fim das contas, né? Então, Uhum. assim, claro que tem um fator de desespero, né? Eu entendo isso, assim, que as pessoas entraram num estado de desespero, sabe? Mas eu fico pensando a coisa chegar, aí a pessoa lê e diz assim, não, vai dar certo. Isso aqui parece que não tem o menor sentido, sabe? Tu tomar água sanitária e ficar bom de vírus, assim. Então, de onde que tiram isso? Enfim, de onde é que acreditam, né? Para mim, a única explicação é desespero, né? Então, assim, não tem... E aí, claro, isso para quem recebe vem nos perguntar, né? Mas casos como esse que tu mostraste, assim, tá vendendo uma coisa mágica, para mim isso é de um nível de crueldade, assim, que é muito fora da realidade, porque tu tá mexendo com a esperança das pessoas e o desespero, né? Então, assim, a gente tá São rindo duas coisas aqui, diferentes, né? Você tem a pessoa que tá desesperada e que é vítima desse tipo de coisa, e você tem a pessoa que, por segurança jurídica, não vou falar o que eu penso, mas a exato, pessoa que tira vantagem que tá dessa vendendo situação. uma coisa, enfim, né? Então, é muito difícil, para mim é muito difícil, porque, óbvio, foi um tempo muito. Tu acompanhaste, né? Muito o nosso trabalho, de outros grupos muito próximos, eu aqui fardadinha, né? Com meu todos pelas Uhum. vacinas, assim. Mas é uma coisa muito. Porque quando a pessoa vem te perguntar e tu assim, vou respirar fundo e vou responder, porque eu sei que é uma dúvida genuína, eu sei que é um medo genuíno. Mas a vontade, quando eu vejo a coisa da venda, sabe, de ganhar dinheiro em cima disso, eu não consigo. Eu acho que a gente não consegue entender, né? Como é que dorme de noite, sabe? Aquela coisa do como é que dorme de noite. Dorme em berço esplêndido com notinhas de 100 no travesseiro, né? Sei lá, eu. Assim, deve ter, quer dizer, que dorme, né? Então, assim, não dá para muito pensar com o nosso senso de ética e moral, assim, mas eu fico muito chocada, porque tu usar a esperança das pessoas e o desespero é uma das coisas que eu fico mais sem condições de dialogar, assim, sabe? Nesse pormenor. E a gente recebia muito, e tem coisa que é isso. Tu não sabe nem como é que tu vai começar a combater, porque é tão assim, eu não acredito. Eu me lembro uma que foi assim, essa foi que nós tomar, mas que estavam vendendo, eu não sei se tu lembra disso, estavam vendendo vacina no camelô do Rio de Janeiro. Era Aí, vacina mesmo ou estavam vendendo não, como. não estavam nem vendendo nada, era só mentira. Tipo, Tá. mas saiu, aí vieram perguntar para mim assim: não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, pai, eu não vou nem responder, porque isso aqui é bobagem, imagina. Aí daqui a pouco veio outro. Aquele dia eu recebi mais de 50 mensagens perguntando se era verdade.
a venda de vacinas e contrabando de vacina e tal no camelô do Rio de Janeiro. Aí eu fui olhar e tinha notícia disso mesmo. Aí eu fiz um texto dizendo, gente, olha só, não é verdade, tarará, tarará. Aí eu expliquei como identificar isso como mentira a partir da notícia e tal. E aí eu me lembro de um monte de gente dizendo, nossa, ainda bem que escreveu, porque eu recebi também. E aí um monte de gente dizendo assim, eu não acredito que tu teve que parar tudo que tu tá fazendo para dizer, gente, a venda de vacina. E era bem na época que tava faltando vacina, que tava instalando a CPI e tal. Então, assim, era bem na época que tava faltando. Então, as pessoas estavam desesperadas. Aí tu diz que no camelô tem alguém vendendo, sei lá, né? Essa eu me lembro que, tipo, a galera ficou chocada. Eu disse, não, mas tem gente, uma galera vindo perguntar, então vamos Então responder. tem que responder.